Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vim aqui para fazer uma pequena revisão para vocês, para ajudar na execução da nossa avaliação, que é o último passo, na verdade, de avaliação desse módulo da pós-graduação que vocês estão fazendo. Então, com relação à parte do conteúdo que era do SAT, vocês tiveram essas unidades aqui para fazer, que é leitura e interpretação de texto científico, planejamento e projeto de pesquisa, fundamentação teórica, normas da BNT, apresentação de pesquisa e referências gráficas e textuais. Eu vou procurar ser breve aqui e mais mesmo dar dicas para vocês de como fazer a avaliação e, por conseguinte, a revisão teórica que vocês precisam fazer para o trabalho de vocês de conclusão da pós-graduação, tá? Vou ressaltar aqui que não precisa ser extenso, eu até escrevi lá, pode ser uns 5 parágrafos, apenas do primeiro tema que vocês citaram lá na letra B, né, que eu peço para vocês o tema de pesquisa e aí quais seriam como se fossem os itens da revisão teórica que vocês deveriam escrever. Vocês podem escolher um deles e começar a escrever, tá? Então, eu vou aqui falar bem ligeirinho, somente tentando direcionar isso e tentando depois deixar um material de apoio para vocês. Eu vou deixar também só os slides sem apresentação, um material de apoio para vocês consultarem quando necessitarem, tá? Com relação à leitura e à interpretação dos textos, sempre que a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente parte de uma dúvida, de um problema, né? Para poder se dedicar nesse assunto, fazer a coleta de dados, interpretar os resultados, a gente precisa estudar aquilo que já foi feito antes sobre o tema. Então, nós precisamos muito fazer leitura sobre o que já foi produzido sobre o tema. Por isso, a leitura ela é o alicerce de qualquer modalidade de pesquisa científica, tá? Um texto científico, é importante ressaltar, ele tem linguagem própria, clara e objetiva. Quando eu falo clara, pode ser complexa, mas o que importa é que a linguagem do texto científico ela não pode ser subjetiva, deixando margens para interpretação ou utilizando figuras de linguagem, cinismo, ou qualquer outro recurso que é muito comum nos textos que são literários. Aqui não é um texto com a finalidade de entretenimento, mas de informação. Então, embora alguns temas possam ser complexos, eles devem ser escritos de forma clara e objetiva. E qual que é a grande chave, a grande questão com relação a nós pesquisadores, né? Quando nós somos pesquisadores, deixa eu tirar minha carinha daqui, não sei se eu vou conseguir agora, aqui. Quando nós somos pesquisadores, nós somos leitores, mas nós também somos autores. Então, a gente lê o que já foi feito, mas depois, no final da nossa pesquisa, nós também vamos escrever a respeito. Então, a gente precisa ler muito para poder escrever e produzir novos conhecimentos sobre o assunto, né? Eu sei que a maioria de vocês, devido à pandemia, vai acabar fazendo um trabalho de revisão teórica no final dessa pós. Aliás, essa é a minha sugestão para quem ainda está em dúvida, porque realmente a coleta de dados de vocês se torna prejudicada se vocês forem tentar aplicar alguma técnica ou alguma coisa, ou assim, em pacientes ou em seres humanos, né? O comitê de ética está funcionando normalmente, mas o problema é o contato mesmo com a população que está um pouco complicado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. O que é bem importante, que é meio que um caminho quando a gente vai selecionar os artigos científicos ou capítulos de livro para poder fazer essa leitura. É vocês seguirem esses passos, né? Da leitura de reconhecimento, exploratória e seletiva. Essa leitura de reconhecimento, na verdade, é quando a gente lê só o título,
do artigo e vai selecionando esse que tem a ver, esse que tem a ver. Aí depois você vai fazer uma pré-leitura, que é uma leitura exploratória. Você vai no resumo, né, no abstract, vai lá nas conclusões para ver sobre o que esse artigo falou e que resultados que ele teve. E aí você vai selecionando aqueles que são mais importantes ou que têm informações mais relevantes para o teu trabalho. Para aí, então, você fazer uma leitura mais atenta, completa, que a gente chama de leitura seletiva, tá? Essas são as principais dicas com relação à leitura. Com relação à unidade de planejamento e projeto de pesquisa, eu não vou me ater aqui, porque eu pedi para vocês apenas a revisão. Vocês fizeram a unidade, vocês devem ter visto que antes de fazer qualquer pesquisa, seja ela uma pesquisa experimental ou não, nós precisamos primeiro planejar e escrever o projeto. Então, o planejamento é quando nós realmente pensamos em como, onde, quando, por quê, por quanto tempo, com que recurso nós vamos fazer isso. E o projeto é quando a gente já vai, é a última etapa do planejamento, né? Que é quando a gente vai escrevendo isso e delimitando tudo isso. Então, um projeto de pesquisa, ele tem que ter esses itens que estão descritos no slide, que é o tema de pesquisa, o problema e as questões norteadoras, objetivo geral e específico. Não esquecer que o objetivo sempre começa com um verbo. As hipóteses, né, que são os possíveis resultados dessa pesquisa, que o pesquisador julga que pode chegar a esses resultados. A justificativa, que é o porquê desse trabalho ser importante, no caso de um projeto a ser submetido a uma instituição de fomento, por exemplo, ou seja, você está tentando angariar recurso para a tua pesquisa, a justificativa é extremamente importante. É quando você vai vender o teu peixe, quando você vai dizer o porquê que é tão importante pesquisar isso. O embasamento teórico, que é quando você vai demonstrar, então, que você pesquisou sobre o assunto e você vai fazer vai fazer um histórico do que já foi pesquisado, sempre partindo de linhas gerais até chegar nos específicos, tá? A metodologia ou procedimentos metodológicos, o cronograma e o orçamento. E depois, no final, lógico, as referências, tá? Esses são itens obrigatórios do planejamento e projeto de pesquisa. Muita coisa que é escrita durante o projeto de pesquisa, principalmente com relação ao embasamento teórico, se estiver bem escrita, nós podemos selecionar. A gente pode pegar algumas coisas que nós já escrevemos no projeto para a escrita do relatório final de pesquisa, que pode ser um artigo, um resumo, uma monografia, um TCC, enfim, existem várias modalidades que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Muito bem, e aí a gente já vai para a fundamentação teórica. Aqui eu deixei um pouquinho mais carregado, porque é justamente o que eu pedi para vocês na avaliação, né? Fazer uma pequena revisão teórica. Então, essa fundamentação teórica, ela serve de base para análise e interpretação dos dados que nós vamos coletar quando a gente vai fazer a pesquisa, né? Então, nós precisamos ler e escrever muito sobre o assunto, entender muito sobre o assunto. A fundamentação teórica, ela está diretamente ligada aos objetivos. Então, eu tenho que selecionar os itens da minha revisão de acordo com os meus objetivos e de acordo com o desenvolvimento todo do meu trabalho, tá? Quais são os passos para a estruturação dessa fundamentação teórica? Primeiro, eu tenho que identificar os principais conceitos do meu trabalho. Depois eu vou apresentar um breve histórico sobre o que já foi feito sobre o assunto, sobre quais são as lacunas, o que ainda falta ser feito. E dependendo da situação, principalmente se o meu trabalho tem algum cunho experimental, eu vou identificar também quais foram as abordagens dos outros trabalhos, dos outros autores, como foi a metodologia, como que foi desenvolvido, tá? Então, a estruturação, ela segue mais ou menos esse item. Eu começo de linhas gerais, eu posso apresentar um histórico do que já foi feito, quando, onde, quando, por quê. E aí eu identifico as lacunas, o que ainda precisa ser realizado nesse aspecto, tá? Com
com relação à fundamentação teórica ainda, tá? A gente geralmente parte, é uma continuação lá da leitura e interpretação de texto, é mais ou menos a mesma sequência. O que acontece? A gente vai fazer aquelas leituras, né? A pré-leitura, leitura prévia, leitura seletiva. Quando nós estamos no caminho da leitura seletiva, é quando a gente está, então, lendo e pesquisando sobre o tema a respeito, e aí a gente vai definir quais trabalhos são importantes para poder definir qual vai ser o meu referencial teórico, tá? Então, eu escolho as obras mais importantes para o meu trabalho, que vão ser utilizadas como meu referencial teórico. A partir disso, sim, eu formo a minha fundamentação teórica, tá? Então, é mais ou menos esses passos que nós seguimos. Quais são os cuidados que nós temos que ter com relação à fundamentação teórica? Realizar a leitura crítica sobre as obras consultadas e utilizadas, selecionando aquelas que são mais importantes para o nosso trabalho. Observar as normas técnicas, principalmente com relação à citação. Não esquecer de escrever tudo com as suas palavras, que é então a citação indireta, né? Empregar uma redação adequada, com linguagem adequada. Indicar as referências, exatamente todas aquelas que você utilizou, e colocar na lista de referências no final. E utilizar um número de autores que te dê, não existe um número mínimo, mas que você consiga satisfatoriamente discorrer sobre todo o conteúdo e apresentar quais foram as informações mais importantes, considerando tudo aquilo que eu falei. A questão conceitual, a questão histórica, o que falta fazer sobre o assunto, tá? Mais ou menos nesta ordem. Quando o trabalho ele é só de revisão teórica, a gente vai dividir, daqui a pouco a gente vai ver, apenas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você não tem, nesse caso, a finalidade de desenvolver uma metodologia, mas você pode comparar e descrever, fazer como se fosse um review, né? Descrever todas as metodologias que já foram utilizadas, fazer uma revisão sistemática do período de tal a tal, como que faz uma tabela, por exemplo, comparativa, sobre as metodologias utilizadas em determinada técnica, por exemplo.